História e origem do modal aquaviário. Desde quando o transporte aquaviário começou a ser utilizado? O transporte aquaviário é utilizado desde o início da história da humanidade, utilizado através de pequenas embarcações marítimas e fluviais. Como a evolução das embarcações foram importantes na era do descobrimento? O homem procurou ampliar seu conhecimento de navegação para que permitisse a embarcação de um maior número de pessoas e a chegada a lugares mais importantes. Isso influenciou a conquista de novas terras e o descobrimento de novos continentes. Que tipo de impacto o transporte aquaviário causou na economia? A era do descobrimento induziu o crescimento do interesse na economia, pois provocava novas riquezas e expansão no mercado, já que os caminhos mediterrâneos não rendiam os lucros que os comerciantes desejavam. Quais as inovações tecnológicas que foram utilizadas para melhorar a experiência da navegação? Algumas das inovações tecnológicas foram o surgimento da bússola, o astrolábio, que era usado para observar e determinar a altura do Sol e estrelas, o quadrante e os mapas. Atualmente é usado o GPS via satélite e outros programas. Quais foram as primeiras potências do mundo? Os egípcios, gregos e fenícios foram as primeiras potências, responsáveis por construir barcos comerciais. Cite alguns fatores importantes para a navegação. A Revolução Industrial do século XVII, que revolucionou a navegação com a descoberta de máquinas a vapor que, ao serem colocadas nos navios, aumentaram sua velocidade. Logo após, vieram os navios que utilizavam óleo e combustível, e mais tarde, os movidos com turbinas e os impulsionados a energia nuclear. Na época, quais eram as opções de transporte aquaviário para a ligação entre os portos do Brasil e o que é cabotagem? A única opção de transporte marítimo para a ligação entre os principais portos do Brasil era o de cabotagem. Este passou a ser utilizado com frequência, estimulando a navegação de longo curso. Diante desse estímulo, em 1659, o governador Salvador de Sá iniciou a construção no Rio de Janeiro do galeão Padre Eterno, que na época foi considerado o maior navio do mundo. Para quem não sabe, a cabotagem é a navegação entre portos do mesmo país e se contrapõe à navegação de longo curso, que é realizada entre os portos de diferentes países. Ela é considerada um modal promissor, tendo em vista que o Brasil possui uma extensa costa navegável e as principais cidades, polos industriais e grandes centros de consumidores que se concentram no litoral ou em cidades próximas a ele. Qual foi o fato que alavancou a geração do transporte fluvial no Brasil? O importante fato que alavancou o transporte fluvial foi a utilização de pequenas embarcações. Foi o avanço da pecuária para o interior das colônias. Nessa ocasião, havia necessidade de pequeno abastecimento de gêneros de primeira necessidade entre os núcleos do interior e os costeiros, que passaram a usar a rota fluvial do Rio dos Currais como alternativa para o comércio. Olá, tudo bem? Meu nome é Ramon Tifoski. Eu sou Yasmin França. Sou Elisa Mandira. Eu sou Matheus Domingues. Bem, hoje falaremos do modal aeroviário. Você o conhece ou já ouviu falar? O sistema aéreo é o mais rápido dos 5 modais existentes no Brasil. Ele é utilizado para o transporte de cargas que precisam ser entregues de forma rápida, que tenham um alto valor agregado e que sejam acondicionados em pequenos volumes. Seu uso foi intensificado após a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu em 1939 a 1945, e atualmente é um dos transportes mais utilizados no mundo. Desde os tempos mais remotos, o homem sempre desejou a façanha de poder voar. Diversos estudiosos pensaram de forma exaustiva
em formas de alcançar esta grande realização. Leonardo da Vinci, por exemplo, desenvolveu o protótipo de um avião ainda no século XV. O transporte aéreo é uma modalidade de transporte realizada pelo ar através de veículos como os aviões, balões, dirigíveis, telesféricos, dentre outros. Mas você sabe ou conhece sua origem? Origem. O avião teve origem com um brasileiro de ascendência francesa, chamado Alberto Santos Dumont, que teve a vida invadida pelo sonho de voar. Não somente ele, mas também os irmãos norte-americanos, Wilbur e Orville Wright, realizaram inúmeros experimentos de voo, buscando fazer com que um objeto mais pesado que o ar pudesse voar. Contudo, nessa época já existiam alguns veículos como, por exemplo, os balões e zeppelins, que conseguiam se colocar acima das nuvens baseados nos princípios de Arquimedes. No entanto, eles não tinham autonomia para voar, não satisfaziam os sonhos do homem por inúmeros motivos como, por exemplo, o fato de não poder controlar completamente o destino do voo desses veículos. Foi em 23 de outubro de 1906 que Alberto Santos Dumont apresentou um rústico avião a uma comissão julgadora, o 14 bis, marcando dessa forma a origem da aviação. Já os irmãos Wright desenvolveram uma máquina voadora inovadora. Por mais que houvesse necessidade de algo para catapultar o Flyer, nome da aeronave que efetuou um voo controlado em 1903, para o voo, os irmãos Wright conseguiram criar uma aeronave com possibilidade de controle, ou seja, seria possível dar direção para a aeronave e mantê-la estável durante o voo. História. Os primeiros aviões de transporte estavam destinados a correspondências, tendo começado a transportar passageiros em 1919. Naquela época funcionavam com turbohélices e por isso não eram muito velozes. Posteriormente foi a vez dos quadrimotores, que levavam os aviões até maiores distâncias, mais rapidamente e uma altitude superior. Acabaram por ser substituídos por motores a jato, sistema que melhorou as anteriores condições, pelos seus maiores e mais potentes propulsores. Quem na verdade inventou o avião? Os irmãos Wright ou Dumont? O mundo todo se divide quanto a quem é de fato o pioneiro da aviação. Santos Dumont era uma figura importante e muito famosa em todo o mundo. Já os irmãos Wright eram cientistas entusiastas da aviação, mas nunca tiveram tanta fama. Uma palavra criada por Ardern, no entanto, foi escolhida para dar nome às máquinas voadoras, que apenas iniciavam suas atividades, avião. A palavra avion, que em francês quer dizer avião, foi mantida utilizada até hoje em todo o mundo. A capacidade de carga das aeronaves também evoluiu bastante logo após o surgimento do avião, ainda no início do século XX. A capacidade das aeronaves era limitada a 1 ou 2 tripulantes. Com o fim da Primeira Guerra Mundial e principalmente após o da Segunda Guerra Mundial, o transporte comercial de passageiro e carga via modal aéreo tornou-se a principal função dos aviões. Dessa forma, passamos de uma capacidade de carga pífia em 1903 para mais de 100 toneladas em alguns modelos atualmente. Concluímos que é notável a evolução das aeronaves desde os tempos de Dumont e dos irmãos Wright até os dias de hoje. Desde que surgiu, o avião vem sendo aprimorado para apresentar a melhor eficiência em consumo de combustível e capacidade de carga. Se antes os pequenos aviões precisavam ser catapultados para a decolagem e só voavam por poucos metros, atualmente há grandes aeronaves contam com modernos e potentes motores a jato e podem realizar voos que cobrem mais de 1/3 da superfície terrestre. Bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido sobre a origem e a história do modal aéreo. Da próxima vez falaremos um pouco sobre os impactos econômicos do mesmo. Boa noite. Hoje vamos falar sobre um tema um pouco desvalorizado pelo governo, visto a falta de grandes investimentos na área, o modal rodoviário. Existem vários pontos a serem discutidos e revisados. Assim como o governo, uma parte da população contribui para o desgaste dessas rodovias, seja dirigindo acima da velocidade permitida, dirigindo bêbado ou exceder a capacidade de carga do veículo, fazendo o solo aguentar mais pressão do que deveria. O resultado é a rápida deterioração do asfalto das vias, com ondulações, depressões e até erosão, criando verdadeiras crateras, diminuindo assim o tempo de vida útil do asfalto,
que ao ser concluído deveria durar entre 8 e 12 anos. Mas no Brasil já podemos notar os desgastes após 7 meses em média. Então podemos começar falando um pouco sobre a história do modal e como os problemas começaram. Para nos ajudar, estão aqui presentes a jornalista Caroline e a especialista na história do transporte brasileiro, Mariane. Quando surgiram as primeiras rodovias brasileiras? Surgiram no século XIX, no entanto, suas ampliações ocorreram no governo Vargas, em 1932. Como ocorreu essa ampliação? Ela ocorreu a partir da criação do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, em 1937. Mais tarde, com a implantação da indústria automobilística, na metade da década de 1950. Até quando esse crescimento foi contínuo? Ele foi contínuo até a década de 1980, quando o crescimento deu lugar à estagnação. Ok, o que aconteceu após essa estagnação? Ocorreu a perca de receitas em 1988, com a extinção dos impostos sobre lubrificantes e combustíveis líquidos e dos impostos sobre serviços de transportes rodoviários, que impediu a implantação da rede e sua manutenção. Qual é o principal meio de transporte no setor rodoviário de cargas? O principal meio de transporte é o caminhão, representando 70% da frota nacional de caminhões em circulação. E o que aconteceu quando a frota está com uma idade avançada? Isso implica em quebras constantes, acidentes muitas vezes fatais, com um custo estimado em 4 bilhões de dólares ao ano, além do alto consumo de óleo diesel. E por que o transporte rodoviário é o mais utilizado no Brasil? Porque os governantes brasileiros nunca precisaram adotar outros tipos de sistema de transporte, pois isso não traz impacto eleitoral. Além disso, o fato de basicamente 2/3 das cargas serem transportadas por meio rodoviário deixa o país mais vulnerável a greves que afetam o abastecimento, como a dos caminhoneiros. E quais são as principais rodovias no país? SC 438, que liga Lages na Serra da Tubarão do Sul, AL 101, que tem início no município de Touros, no estado do Rio Grande do Norte, e termina em São José do Norte, no Rio Grande do Sul, Estrada do Pacífico, no Acre, parte do Rio Branco e vai até a tríplice fronteira com Peru e Bolívia. BR 242, Bahia, atravessa a Ilha do Bananal. BR 116, tem início no município de Fortaleza, no estado do Ceará, e termina em Jaguarão, no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai. BR 495 liga os municípios de Teresópolis e Petrópolis, localizado na região serrana do estado do Rio de Janeiro. BR 101, mais conhecida como Rodovia Rio Santos. E qual é a porcentagem de rodovias pavimentadas no Brasil? 80,3%, equivalente a mais de 1,3 milhão de quilômetros não pavimentados. Ao todo, o país tem 12,1% de rodovias pavimentadas. Os outros 7,6% são vias planejadas, isto é, ainda não saíram do papel. É possível identificar o desenvolvimento de um país pela sua rede de transporte? Por quê? Sim, a qualidade e a densidade das redes de transporte revelam o nível de desenvolvimento tecnológico e socioeconômico de um país. Quanto mais desenvolvido for o país, melhor será a sua rede de transportes. E qual é a rodovia mais perigosa do Brasil? É a BR-101, quilômetro 200 a 205. O trecho mais perigoso fica muito perto de Florianópolis e já registrou mais de 14 acidentes com mortes em apenas 5 quilômetros. Ok, agora nossa última pergunta de hoje. Qual foi a primeira rodovia do país? A primeira rodovia pavimentada ligava o Rio de Janeiro a Petrópolis e foi inaugurada em 1928, quando Washington Luiz já era presidente. Esse trecho hoje faz parte da BR-040, que liga o Rio de Janeiro a Belo Horizonte. E assim terminamos o programa de hoje. Muito obrigada por sua audiência. Agradecemos também a jornalista Caroline e a especialista Mariane. Voltaremos com o próximo programa dia 23/4, a partir das 19 horas.
Olá, queridos telespectadores! Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio de Viajando pela Dutolândia. Dutolândia é o mundo dos dutos, aquele que poucas pessoas conhecem, mas que nós apresentaremos a vocês a partir de agora. Eu sou Cauane Rodrigues e trago hoje para falar um pouco sobre os dutos as nossas especialistas da área Isabela Mota e Tainara Camargo. Boa noite, eu sou Isabela Mota, sou inspetora de dutos e irei ajudá-las a conhecer mais sobre o tema. Boa noite, eu sou Tainara Camargo, também sou inspetora de dutos e os apresentarei um pouco sobre as dutovias. Olá, Isabela, seja muito bem-vinda. Isabela, você poderia explicar o que são dutos? Bom, muito obrigada pelo convite, primeiramente, e sim, eu posso lhe explicar um pouco sobre o que são os dutos. Os dutos, eles são umas instalações constituídas por tubos. Eles ficam ligados entre si, né, para um transporte de determinado produto a longa distância. Pode-se transportar nele gás, óleos, produtos químicos e entre outros. Inspetora Isabela, você poderia dizer como ele surgiu e quais foram os primeiros materiais utilizados para produzi-los? Então, os dutos, eles já eram muito utilizados desde a antiguidade. Só que naquele tempo só era para o transporte de produtos líquidos. Eles eram feitos de bambus pelos chineses, de cerâmica pelos egípcios e pelos astecas e de chumbo pelos gregos e romanos. Mas foi só em 1855, nos Estados Unidos, que surgiram os primeiros dutos oficiais, que na época só transportavam os óleos. Pois bem, agora você poderia dizer quando eles iniciaram os estudos para o desenvolvimento desse modal? Foi logo após a Revolução Industrial, no século XX, que trouxe tanta inovação para tudo, que para os dutos não foi tão diferente, que ele também teve o seu grande desenvolvimento. Olá, seja muito bem-vinda, inspetora Tainara. Bom, o povo quer saber quais são as vantagens de se ter esse tipo de modal? Oi, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Então, Cauane, por meio deste sistema é possível conduzir produtos a longas distâncias. As dutovias são um dos meios de transporte mais importantes. São bem empregados nos Estados Unidos e na Europa. E como ocorre tal movimentação com esse tipo de transporte? Em muitos casos ocorre um transporte direto entre a área de produção e a área de exportação. O transporte dos produtos é realizado por meio de pressão ou arraste, através de canais operacionalizados por equipamentos de propulsão. E agora, para finalizar o primeiro episódio, vamos fazer mais uma perguntinha para a Tainara. Tainara, você poderia explicar ao público como foi a chegada desse modal no Brasil? Foi no ano de 1942 que a primeira linha chegou ao Brasil, mais precisamente na Bahia. Possuía 2 polegadas e 1 quilômetro de extensão. Ligava a refinaria experimental Garatu e o ponto de Santa Luzia. Após, surgiu também o gasoduto entre o Brasil e a Bolívia, com 3.150 quilômetros de extensão. O oleoduto entre Paulínia e Brasília, com 955 quilômetros de extensão. E o mineroduto entre Mariana, que é Minas Gerais, né? E o Ponta Viu, Espírito Santo, com 396 quilômetros de extensão. E agora, para concluir definitivamente a nossa conversa, fiquem com uma pequena explicação sobre os dutos com o inspetor Felipe Azevedo. Bom, transporte dutoviário são aqueles realizados por dutovias, que são capazes de carregar ou transportar óleos, gases e derivados de petróleo, ou produtos químicos também. Bom, eles são compostos por 4 tipos de dutos: subterrâneo, o aéreo, o aparente e o submarino. No subterrâneo, como o próprio nome já diz, ele fica embaixo da terra, não tem como a gente chegar nele. No submarino, ele fica no fundo do mar, também não tem como a gente chegar nele. No aéreo, ele é estabelecido em cima de terrenos vazios que não tem movimentação ou coisa parecida. E no aparente, ele fica sobre a terra, só que ele é geralmente mais fácil de achar no local de abastecimento. E eles também possuem classificações, no caso são 5: gasoduto, oleoduto, minerodutos, carbodutos e poliodutos. No gasodutos, eles são encarregados de transportar gases para um lado e para o outro, usando a pressão dos dutos ou a gravidade. Isso são em todos as classificações dele, os tipos de dutos. No oleoduto, eles são encarregados de transportar derivados de petróleo, como óleo, gasolina, etanol e etc.
Minerodutos são encarregados de transportar ferro, aço e minérios. No carbodutos, ele só transporta um tipo, que é carvão mineral. E o mais importante, na minha opinião, o polioduto carrega água, vinhos e cervejas. A vantagem desse transporte do duto viário é que ele é de fácil implementação e, além disso, ele apresenta um custo muito baixo em redução de transporte e energia. A única desvantagem desse transporte do duto viário é que, em relação aos outros transportes, modais de transportes, ele apresenta uma pouca velocidade. Ele varia de 2 a 8 km por hora e também não tem tanta flexibilidade como outros transportes têm. Esperamos que tenha gostado dessa conversa e que tenha conhecido um pouco sobre a origem e história do nosso querido duto. Viajando pela Dutolândia, volta em breve, trazendo a vocês o impacto deste modal em nosso país. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse podcast trata-se de um projeto do IFSP Campus Registro, onde temos como objetivo passar um breve conhecimento sobre o modal ferroviário, desde sua origem até dias atuais, com os alunos Júlio Rideu, Matheus Vaz, Rafael Costa, Raíssa Rocha e Vinícius Alves. A origem e a história do modal ferroviário. A primeira locomotiva do mundo foi criada pelo escocês Richard Trevithick, nascido em 1771. Foi a primeira locomotiva a vapor a transportar cargas sobre trilhos. Tal feito ocorreu em 1804 e a carga era de 10 toneladas. O trajeto foi de Penydarren até Aberkenny, no país de Gales. A locomotiva não levava apenas a carga, mas também 70 pessoas. Richard também criou outras locomotivas, como a Catch Me You Can, que significa Agarre-me se puder. Foi construída em 1808, ficava localizada em Londres, em uma pista circular, onde pessoas pagavam ingressos para assistir à locomotiva que andava a 30 km por hora, uma novidade para a época. Em 1813, a ideia de locomotiva foi adaptada para o uso em Minas, pelo contramestre mineiro William Handley. Essa locomotiva adaptada usava um mecanismo em que todas as rodas realizavam tração, facilitando a locomoção e sanando o problema com a patinação das rodas. A primeira ferrovia do mundo foi construída em Stockton e Darlington, na Inglaterra, e assim como a primeira locomotiva circular foi criada por George Stephenson, essa criação ficou conhecida como Locomotion. No dia 27 de setembro de 1825, a Locomotion transportou 21 vagões de carga, contendo 450 passageiros a uma velocidade de 20 km por hora. Faziam parte dessa viagem outros 12 vagões com carvão e farinha. George se uniu ao seu filho Robert e juntos deram início à primeira fábrica de locomotivas. Já nos Estados Unidos, a primeira locomotiva foi chamada de The Best Friend of Charleston. O pioneiro nos Estados Unidos foi o projetista Horatio Allen, que deu à empresa West Point Foundry a oportunidade de fabricar seu projeto. Essa locomotiva foi usada de Charleston até Hamburgo, na Geórgia. Essa linha permitiu a Charleston a oportunidade de competir pelo comércio no interior do estado. Já no Brasil, a primeira ferrovia foi inaugurada em 30 de abril de 1854. Conhecida como Estrada de Ferro de Mauá, ela transportava os viajantes e as cargas do Rio de Janeiro a Petrópolis. Primeiramente, percorria apenas 16,32 km. Posteriormente, foram adicionados mais 6 km. 4 anos depois da primeira, foi inaugurada a segunda ferrovia brasileira no estado de Pernambuco, chamada de The Recife and São Francisco Railway Company, a primeira ferrovia inglesa no Brasil. Em São Paulo, foi inaugurada em 1865, mas só em 1867 se estendeu até Jundiaí. A São Paulo Railway foi a primeira no estado. A concessão foi dada a Irineu Evangelista de Souza, barão de Mauá, e em 1860 adquirida por empreendedores ingleses. Em 1946,
a São Paulo Railway passou a ser empresa federal com o nome de Estrada de Ferro de Santos, Jundiaí. A partir de 1957, fez parte da Rede Ferroviária Federal S.A., RFF-SA. O ramal de Juquiá. O histórico da linha ele foi construído pelos ingleses de Southern São Paulo Railway entre 1913 e 1915, partindo de Santos e atingindo Juquiá. Em novembro de 1927, o governo do estado comprou a linha e a entregou a Sorocabana. No mês seguinte, o trecho entre Santos e Samaritá foi incorporado a Mairinque Santos, que estava em início de construção no trecho da Serra do Mar, e o restante foi transformado no ramal de Juquiá. A partir daí, novas estações foram construídas e em 1981 o ramal foi prolongado pela FEPASA, já dona da linha desde 1971 até Cajati, para atender as fábricas de fertilizantes da região. O transporte de passageiros entre Santos e Juquiá foi suspenso em 1997, depois de 84 anos. A linha seguiu ativa para trens de carga que passavam quase diariamente, transportando enxofre do porto para Cajati, até o início de 2003, quando as barreiras caíram sobre a linha da região do Ribeira. O transporte foi suspenso e a concessionária Ferroban desativou a linha, e o mato cobriu rapidamente. Com a construção do prolongamento do ramal de Juquiá, basicamente para atender as mineradoras do Vale do Ribeira, em 1981, foi inaugurada a estação de registro, pequena e padrão FEPASA, FEI, com a função de apenas atender às manobras de trens cargueiros, que vinham principalmente de Cajati. Jamais atendeu a passageiros, cujos trens paravam em Juquiá e de lá retornavam.